Gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que o Senhor vai ministrar, o seu coração. Que Deus fale com você. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando com sua graça e suas misericórdias. Amém. O homem, na condição de criatura, ele precisa reconhecer o Criador como o único Senhor e Salvador. A ministração de hoje é um alimento para nós. Não é uma exortação, mas é um alimento que vai trazer maturidade, possamos reconhecer a grandeza e a honra do nosso Deus. No Salmo 34, depois desse só uma introdução, o verso 1 diz assim: bendizei ao Senhor todo o tempo. Glória a Deus. Bendizei ao Senhor a todo o tempo. Aí você pode perguntar assim para mim, mas a todo tempo eu glorifico a Deus, mas quem está do meu lado, quem trabalha comigo, quem estuda comigo, nem lembra que Deus existe. Mas a palavra diz: bendizei ao Senhor a todo tempo. Glória a Deus. O Salmo 150 diz assim: tudo quanto tem fôlego, que louve ao Senhor. Eu tenho certeza que a natureza glorifica ao Senhor. Amém. Da sua maneira, do seu jeito. Amém. O texto que vamos meditar tem muito a nos ensinar. Ele fala de 3 personagens. O primeiro personagem é um fariseu. O fariseu é um membro de uma seita judaica que tinha a santidade como rótulo. Ele acreditava que ele era uma elite de santidade, ao ponto de não se contaminar, não ter contato com pessoas fora do seu conceito. Segunda personagem é uma mulher que nem nome a Bíblia cita, mas uma mulher pecadora. Uma mulher que se enquadra na mesma condição de todos nós no passado e muitas pessoas no presente. Nós ainda cometemos algumas falhas, mas temos a cruz em que nós possamos depositar toda a nossa ansiedade e todo o nosso peso. A mesma adversidade que acontece com um, acontece com o outro, mas para aquele que tem a cruz como marco na sua vida, ele tem onde depositar a sua ansiedade, o seu choro, o seu clamor. Essa é a diferença. E o terceiro personagem é o Criador do céu e da terra em carne. É o Deus que criou tudo e se colocou na condição de um homem por amor deste mundo. Para que amanhã você não falasse assim para ele: ó Senhor, mas o Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor não entende o que eu estou passando. E todas as diversidades que nós passamos, todas, sem exceção de nenhuma, Jesus passou como homem. E é por isso que ele disse: eu venci. E em mim você também pode vencer. E vai vencer. Glória a Deus. Mas como que eu vou vencer? Quando eu lanço nele toda a minha ansiedade.
é dessa forma, é dessa maneira. Simão, esse fariseu que a Bíblia fala sobre ele ouviu a ministração do Senhor Jesus, ele presenciou curas, e no término da ministração, no término do culto, ele teve uma conversa com Jesus, que é o que nós vamos ler, em Lucas 7,36. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Uma frase curtinha, mas tem um conteúdo imenso. Rogar é insistir. Então, em outras palavras, Simão insistiu com Jesus: vá à minha casa, vem jantar comigo. Eu gostaria de recebê-lo na minha casa. Comer com ele, quando o judeu te convida para sentar à mesa e comer, é um ato de intimidade. Extrapola um amor além da amizade comum, vai além. Nós aqui no Brasil é tranquilo, né? O camarada chega na tua casa para te visitar, você já leva ele para a sala, para a cozinha, apresenta o quarto, mostra o que você comprou novo, e assim vai. Mas o judeu não é assim. Quando a pessoa era convidada a entrar em sua casa, havia uma reverência, havia um sentido. Tanto é que a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Mas peraí, a casa é dele, a porta é dele, o lugar é dele, o coração é dele, o ser humano é dele, e por que ele bate? Nós que não temos nada, não fazemos nada, já entramos com tudo. Mas no costume judaico era diferente. Não era normal você receber alguém por acaso. Sempre tinha algo mais profundo quando você recebia uma pessoa na tua casa. Verso 37. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um banho. E entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e enxugar os seus cabelos com os seus cabelos. E beijando os seus pés e ungia-os com o pé. A atitude dessa mulher, toda a ministração, ela nasceu por causa desta atitude, desta mulher. Quando um ser humano chega no nível de reconhecer a sua total dependência ao Senhor, ele não mede esforços e nem limites para adorá-lo. Quando estamos em um local público e Deus nos toca e sentimos vergonha de adorá-lo, é porque ainda não fomos constrangidos do pecado que está em nossa vida. Qualquer cidadão brasileiro, quando o seu time ganha, ele grita e pula em qualquer lugar. Eu já presenciei no culto, na igreja, pessoas ouvindo o seu jogo, e ele dá um sorriso, ele esboça algo na presença do Senhor ali, fora do que estava acontecendo no contexto do culto. Porque ele não se contém. Então essa mulher, ela conseguiu no Senhor
a sensibilidade do pecado dela ao nível de entrar em uma casa estranha, sem ser convidada, sabendo que ia ser expulsa, e se colocar diante do único que era capaz de tirar o peso do seu coração. Oh, Deus. Verdade, Pai. Glória a Deus. Ela abriu mão da vergonha. Ela abriu mão de algo caríssimo, que custava 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. E se humilhou aos pés daquele que ela acreditava que poderia mudar a sua história. Oh, meu Deus. Outra coisa dessa mulher que me encanta, ela não tinha um manual, irmãos, de como agradar a Deus. Ela deu tudo que ela tinha. Quando aquela senhora, na oferta no templo, deu a única moedinha, a única que ela tinha, o Senhor fez um comentário sobre a vida dela. Às vezes eu ministro aqui, alguns elogiam, outros criticam. Eu falo que o melhor tem que ser para Deus. A essência da sexta-feira, a excelência do domingo é para Deus. O pastor Joel dizia assim, diz ainda, no dia de culto eu não vejo a hora de chegar o momento do culto para adorar a Deus na congregação. Quando acontece isso é porque o pecado foi nichido, o pecado foi revelado na nossa vida. O Espírito revelou isso para nós, ao ponto de ficarmos sem preocupação de que a pessoa vai achar ou que não vai, mas de podermos gritar em voz alta: glória a Deus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero só dar uma sugestão. O altar é a palavra de Deus. Eu não sei como você cumprimenta as pessoas, se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite. Experimente desejar a paz do Senhor Jesus, porque você é um cidadão do céu. Cidadão do céu. A Bíblia diz: deseje, passe para frente, transmita o que você tem para o próximo, que a paz esteja convosco. Essa é a maneira bíblica de nós cumprimentarmos as pessoas. Algo nela dizia que ele era a porta para a vida dela. Uma mulher que a condição dela na época, que toda a cidade sabia que ela era pecadora. Todos sabiam que ela era pecadora. Até o momento em que ela falou: realmente eu sou pecador e eu preciso de Jesus. E eu não vou ter limites para encontrar esse Jesus. E tudo que eu tiver de mais precioso eu vou jogar nos pés dele. Glória a Deus. Porque o mais precioso é a vida dele. O pastor falou muito bem agora mesmo. O precioso é a vida eterna, é Jesus. Verso 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. O que tinha convidado. Dá-se interessante que Lucas, os detalhes da palavra de Deus me fascinam, porque Lucas mencionou, se Lucas falasse assim, e o fariseu pensou, não,
O fariseu que o convidou. Então tinha inúmeros. Quando Jesus chegou na casa, havia muitos. Ele não foi recebido com as honras que o judeu é acostumado a fazer. Ele entrou e Simão cumprimentou muito sutilmente, porque eu acredito que o propósito ali era uma sabatina, era humilhar ao Senhor. Havia inúmeros fariseus, inúmeros. A dúvida de Simão sobre o Messias parecia que estava concretizada. Realmente, se ele soubesse quem é ela, ele nem deixava ela tocar. Porque ele deve ser igual a mim, a pura santidade. Ele se achava um homem separado por ser fariseu. Simão já tinha ouvido a mensagem do antecessor. Quem era o antecessor? João Batista. Os fariseus já conheciam a mensagem de João. Irmãos, hoje a fofoca corre. Naquela época não era diferente. Eles sabiam tudo, eles tinham gente infiltrada em tudo. Com certeza, o murmúrio ali era que esse era o antecessor de João Batista, o precursor. O capítulo 7 de Lucas, ele é bem movimentado. Jesus cura um servo do centurião. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus fala aos discípulos de João Batista e cura inúmeras pessoas. Jesus fala à multidão sobre o ministério de João e a sua rejeição pelos fariseus, pois eles diziam que João era endemoniado. Então o convite de Simão não foi à toa. O que eu entendo com isso? Ah, pastor, está vindo uma pessoa aqui na igreja para espionar. Ele vem para criticar. Não, não se preocupa com isso não. Deixa ele entrar. A Bíblia diz que a palavra liberta. A palavra cura. Ah, mas lá na Fundação Casa tem menino que vai só para ver o que está acontecendo. Não se preocupa com isso não. A obra não é nossa. Quem convence não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo. Mas irmão, eu falo para aquela minha parente, ela nem dá ouvidos. Não se preocupa não. Vai plantando. No momento oportuno, ela vem. As diversidades da vida chegam. E o único local, o único lugar de fonte de água viva é a presença do Senhor Jesus. E ela sabe que você tem e vai te pedir ajuda. Verso 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele disse: fala, mestre. Aqui ele não teve coragem de confrontar, porque no verso anterior ele disse: esse aí. Quando o Senhor, com certeza, irmãos, eu gosto de ler a palavra, eu fecho os olhos, eu fico imaginando a cena. Jesus de cabeça baixa, levanta a cabeça: Simão, uma coisa quero te dizer. O olhar de Jesus é dizendo: Simão, eu estou sabendo o que você pensa, eu sei o que está no teu coração, eu sei da tua dúvida, eu sei dos teus planos.
Verso 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Dize, pois, qual deles amarás mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse, julgastes bem. Assim é a nossa vida, irmãos. A nossa dívida é impagável. Nada que você faça, paga a tua dívida. Paga. Quando eu era criança, eu devia ter uns 8, 9 anos, e na frente da minha casa tinha uma lojinha, ela chamava Cícero. E o Cícero era evangélico. Ele falava assim pra gente, eu sou salvo. E eu falava para ele assim, como um bom católico, mas você não merece. Ele falava, eu não mereço mesmo, mas eu sou salvo. Porque o que me salva é a graça. É um favor que o Senhor fez para mim que eu não vou pagar nunca. É impagável. Por isso que eu não posso ter vergonha de dar um grito de glória a Deus. Tem palavras que soltam, o pastor fala aqui na frente, irmãos, tem que queimar o teu coração, tem que sair um glória a Deus da tua boca. Tem que sair um glória a Deus. Porque se o teu time joga, você grita gol. E por que não grita um glória a Deus? Um obrigado, Senhor. Há muitos anos eu tive numa igreja evangélica. Esse meu amigo que fez a primeira vez na minha frente, aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, eu vou usar isso para mim o resto da vida. O pastor ministrando na frente, e ele lá atrás, ele gritava, eu quero, Senhor, é para mim essa palavra, é para mim, essa bênção é para minha casa, é minha, eu quero. Eu achei aquilo fantástico, porque a água viva jorra do altar, e se você falar, eu quero, é minha, pega, eu recebo. Porque se você não participa dessa água viva, dessa bênção, do que o Senhor está falando no altar, você vai embora do mesmo jeito. A palavra tem que confrontar o nosso pecado, ela tem que confrontar a nossa alma. Fala para o pastor Márcio, pastor, aqui, a gente vem achando que vem trazer alguma coisa na Fundação Casa, nós estamos elevando, nós recebemos, o Senhor tem nos ensinado lá. A sala de aula da nossa vida está sendo lá fora. Essa mulher entrou numa casa estranha que ela sabia que ia ser expulsa, mas a unção que estava lá dentro moveu o coração dela de tal forma que ela não se preocupou com mais nada. E eu pergunto para mim e para você, qual é a nossa conduta hoje? Nós conseguimos agir dessa forma? Já fizemos algo parecido? Quando alguém critica algo espiritual, você tem coragem de levantar e falar, meu Deus, não é assim que funciona. Quando nós nos calamos, acovardamos, parece que queima o nosso coração, uma tristeza tremenda. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse-lhe, disse a Simão, vês tu esta mulher, Simão? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, que já era um costume da época, não era nada mais do que a obrigação do camarada, nada mais.
Mas para humilhar Jesus, ele o tratou com desprezo. Simão desprezou em todos os sentidos a presença de Jesus. Ele convidou Jesus para humilhá-lo. Se você não viu o texto assim, a partir de hoje pode começar a ver. E quem era Simão? Era um conhecedor da palavra. Um homem que poderia ter a sensibilidade de esperar o Messias, de reconhecer o Messias, porque toda a Escritura aponta para o Messias. Oh, Deus. E o que fez Simão a se tornar cego quanto a isso? Orgulho, vaidade, hipocrisia, ostentação. Estamos livres disso? Não. Não. Eis que estou à porta e bato, não é para o teu coração, é para a igreja, para pastores de igreja. Muitos falam que é para o coração da gente, mas não é não. É para a congregação. Mas isso vai ser outra história para outro dia. Vês tu esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés? Mas esta, primeira vez que ele menciona, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Glória a Deus. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com bálsamo. Irmãos, não se preocupa, que Deus honra a sua palavra. Às vezes as pessoas humilham, mas Deus tem sua maneira de honrar a sua palavra. E Deus honrou Jesus ali por uma mulher que nem nome a Bíblia menciona, mas ele foi honrado. Diante da atitude da mulher, o que eu tenho feito para o Senhor? O que eu posso fazer? Hoje estamos na congregação, o YouTube vai rodar essa palavra. Você que está me ouvindo aí, o que você pode fazer? O que você tem feito? A mulher não tinha um manual de como agradar a Deus, não tinha, mas nós temos. Nós temos. Você quer agradar a Deus? Tem um manual. Eu vou citar 9 pontos aqui. Tem inúmeros, mas eu separei 9. Primeiro ponto: reconhecendo que sou pecador. A mulher não chegou e se apresentou a Jesus: eu gostaria de falar com o Senhor, eu posso me ajoelhar nos teus pés e chorar um pouquinho? Não. O reconhecimento de ser pecador foi mais alto que toda a apresentação. Mais alto que tudo. Romanos 3:23. Segundo, me arrependendo de todos os meus pecados. Reconhecer uma coisa, arrepender outra. Tem gente que reconhece, mas você arrepende. Eu gosto de citar o pastor Joel, que eu aprendi tanto com esse homem que vocês nem têm ideia. Ele falava: mas meu pai era tão ruim, mas tão ruim, que eu pedi para Deus mudar a minha genética. Eu não quero ser parecido com meu pai em nada. Em nada. Amo meu pai, mas eu não quero ser parecido em nada. Muda a minha genética, Senhor. Terceiro, você tem que nascer de novo. Deixar a natureza
do Adão para trás. Se você não sabia o que significa nascer de novo, está aqui a palavra. É quando você deixa a linhagem do primeiro Adão e se filia ao segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é reconhecer que é pecador, se arrepender e nascer de novo. Agora eu sou nova criatura. Glória a Deus, As amém. coisas velhas Obrigado, Senhor. se passaram. E aí vem Jesus e fala assim: e se caso você pecar, eu advogo por você. Mas a tua linhagem como Adão já foi. Amém. A cruz rompeu Glória a a Deus. nossa linhagem. Obrigado, Pai. Adão. Deus É seja por isso que louvado. somos nova criatura. E como funciona isso? Para você ser nova criatura, você tem que estar num novo governo, num reino diferente, que é espiritual. E o Senhor Jesus disse: venha o teu reino. Para que vir o reino? Para que os cidadãos que nasceu de novo habitem nele. Amém? É claro que é verdade. Está escrito aqui na mão. Vamos lá. Quarto ponto. Talvez esse é um dos mais difíceis. Amar ao próximo como a ti. Isso. É difícil. Mas não é impossível. Aonde que está a diferença do difícil e do impossível? É que Jesus está conosco. Nesse estágio, Ele já está conosco. Não tem como você amar alguém, perdoar se você não for uma nova criatura. Não tem como. Impossível. Tem pessoas que guardam a mágoa, a vingança por anos. Na primeira oportunidade ele vinga, ele mata. Ele carrega o peso da mágoa, da doença, do pecado pela vida toda. A ciência fala que o câncer é proveniente a isso também. Amar ao próximo como a ti mesmo. Diz o Senhor: como você pode dizer que me ama se não me vê e odeia o seu irmão a quem você vê? Essa é a palavra de Deus. Quinto, não deixar de congregar como muitos. Eu amo a Deus, mas olha, meu domingo é sagrado, eu quero ficar em casa quietinho, eu gosto da minha pescaria, eu gosto de pedalar, não tem nada contra, mas o dia de culto é dia de culto. É sagrado. É sagrado, irmãos. Brasa fora da churrasqueira apaga. Cristão fora da igreja é uma brasa apagada, morta. Esse negócio de congregar online, isso é coisa do diabo. Sexto, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O que significa isso? Orar, irmão. É orar. Se você não ora, não funciona. Carro sem combustível não anda. Você pode ter o maior carrão do mundo, se não pôr petróleo nele, ele não sai do lugar. Não funciona. Sétimo, ser templo do Espírito Santo. Irmão, essa lista aqui não é minha não, essa lista foi Deus que deu. Não veio ninguém pesquisando não. O que é ser templo do Espírito Santo? Ser templo do Espírito Santo é estar disponível ao Senhor a qualquer momento. Você não é crente só na igreja. Você é crente na rua, você é crente no trânsito, você é crente no trabalho, crente na escola, você é crente dormindo, crente acordado, crente em casa, crente na rua. É templo. Oitavo, guardar a sua palavra, porque a palavra é luz para os meus pés. E nono,
levar a boa nova aos perdidos. Percebe que a cartilha aqui, o Senhor foi de ponta a ponta. A mulher pecadora não tinha essa lista. Não tinha Bíblia, nem Bíblia existia. A escritura era lida no templo, mulher não entrava. Complicado o negócio. Mas o Espírito Santo convenceu aquela mulher do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Que Deus, que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes você ora por alguém que está aí no mundo, ou na droga, ou na bebida. Não adianta falar versículo bíblico, irmão, pelo amor de Deus, não adianta. Você vai irritar o cara, vai deixar ele nervoso, ele vai começar a ter uma raiva de você, ele vai te evitar. Mas o que eu faço, irmão? Ora por ele. Espírito Santo, convença ele do pecado, da justiça e do juízo. Ore por ele. E a coisa boa? Na Fundação Casa, a gente lança uma palavra. Jamais apontamos o dedo. O que você fez? Por quê? Nunca. Não quero nem saber o que você fez, menino. Eu quero te falar o que Deus fez na minha vida. Se achar que é bom, passa para cá. Amanhã você vai estar. O senhor vai ter testemunha aí, o Rafa. Amanhã você vai estar em pé aqui, ministrando uma palavra para aqueles que estão na mesma situação que você está agora. Quem convence? O Espírito Santo. Quem que está na frente? O Espírito Santo. Eu falo para eles, eu não vim trazer Jesus para vocês, não. Eu vim congregar com vocês, porque Ele já está aqui. Só pode você sair da quadra, da bola e vir para cá. É o Espírito Santo que te trouxe aqui. Ele que convence. Verso 47. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe serão perdoados. Ele está olhando para a pecadora e falou para Simão: ó Simão, pelo que ela fez, eu vou dizer para você, os pecados dela foi perdoado. Aí o Simão não entendeu nada não. Aí ele falou, agora fiquei louco. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Como ele se sentia um santão, ele não tinha a empolgação, ele não tinha a sensibilidade daquela mulher que era discriminada pela sociedade, que tinha depressão, que tinha uma série de problemas. Ele não tinha, nunca passou por isso. Verso 48. E disse a ela, agora voltou para ela: os teus pecados te são perdoados. Irmãos, o peso do pecado é grande demais. Eu tenho certeza que a mulher flutuou. Uma pessoa que toda a cidade, a família toda, ela, tudo jogava nas costas dela. Eu sou a pecadora. O título era pecador. E quando o Senhor tira o pecado dela, tira o título dela, tira o rótulo dela, essa mulher passou a ser uma nova criatura. O que era velho ficou para trás. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Verso 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer: quem que estava à mesa? Outros fariseus do mesmo nível de Simão. O grupo de Simão. O grupo que ia sabatinar Jesus. Quem é este que até pecados perdoa?
dá vontade de falar assim: este é aquele que está nas Escrituras, desde Gênesis, e que vocês leem e não entendem. É esse. Quem é esse? Esse é o Messias, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Verbo que se fez carne, é o Deus em carne. É esse. Glória a Deus. É esse. Louvado seja Deus. Tu és maravilhoso. Homens que estudavam a Torá não entendiam o cumprimento das promessas. Verso 50. E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém. O que é a tua fé te salvou? Vamos parar um pouquinho aqui, que dá uma pregação de umas horas boas. Eu estava numa direção de morte. Eu estava fadado à morte. Eu ia cair num abismo da morte. A palavra de Deus diz que Ele é luz para os meus pés. Ele me orienta. Ele mudou de direção a minha vida. Eu não estou mais destinado à morte. Eu estou destinado à vida. Eu fui salvo pela palavra de Deus. É presente. Quando nós, que somos cristãos, recebemos a palavra, nós convertemos, saímos de uma linha de pecado, de morte, e passamos para uma linha de vida. Estamos sendo salvos, vamos ser salvos da morte. Não é maravilhoso? Quem tem a salvação tem esperança, certeza, porque o governo que rege sobre ela é celestial. Por isso que não pode ser triste um coração que ama Cristo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que temos que cantar e agradecer e não murmurar. É por esse motivo. Glória a Deus. E garanto que essa mulher jamais voltou dos caminhos que ela devia. É verdade, Pai. Partindo para as conclusões finais aqui. Irmãos, Jesus nos conhece profundamente. Sabe. Nos conhece. É que nem a esposa que conhece o marido. O marido, ele sabe que ela gosta de uma flor. Ele sabe. Ele leva a flor para ela. E o sorriso dela, a maneira que ela agradece, faz toda a diferença. Ah, amor, que legal da flor, obrigado, deixa aí no canto que eu depois eu vejo. Fez toda a diferença. Você vem para a igreja adorar o Senhor. Participe. Seja espontâneo. Grite, louve, glorifique. Transmita a Deus a sua alegria. Você vai para a igreja sem esboçar nada, nem cantar hino você não canta. A sua palavra diz que Ele habita no coração do homem. Glória a Deus. Habitar não é visitar, irmãos. Habitar não é visitar. Eu vi no TikTok essa semana, o pastor foi convidado, eu lembrei do Rafa, o pastor foi convidado. Amém, glória a Deus. O pastor foi convidado para ir na casa de um casal da igreja, para jantar, e um casal muito simpático da igreja, recebeu o pastor, fizeram um jantar maravilhoso, terminou o jantar, o pastor foi embora. Aí a mulher foi lavar os talheres e faltava uma colher de prata. Aí ficou o marido e falou: bem, mas será que foi o pastor? Meu Deus do céu. E começaram a cabeça a trabalhar a mil. Já estavam cogitando de sair da igreja. Aí, passados uns dias, faltaram os dias do culto.
Passaram uns dias, eles chamaram o pastor de volta para jantar de novo. Vamos ver se vai subir outra mulher. E terminou o jantar, a mulher não se conteve. Falou: pastor, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, porque eu estou aguentando mais. Vamos falar, irmão. O senhor levou a colher daqui de casa? Falei: não, eu guardei ela para vocês. Onde? Foi lá, pegou a Bíblia deles, abriu, estava lá. Eles não liam a Bíblia, eles não oravam, eles só iam no culto. É uma historinha engraçada, mas triste. Triste. Quando o Senhor vem habitar em nosso coração, Ele tem um compromisso conosco. Irmãos, o compromisso de Deus para com o seu povo é diferente do seu povo para com Deus. Eu posso falhar, eu posso não aparecer, pode acontecer qualquer coisa, mas Deus não falha. É verdade. A Glória a sua Deus. palavra não volta. Glória a Deus. Amém. Não volta. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Todos os dias. Agora, imagina você andar com uma pessoa e você não dá atenção para ela. Eu não sei se vocês falam sozinho, mas eu não falo sozinho, eu falo com Jesus. A qualquer momento que você estiver na tua casa, trabalhando, dirigindo, saiba que Ele está com você ali. E se você puder dar uma atenção para Ele, falar com Ele, é bênção. É promessa, não é papo de pregador não, é promessa, é Bíblia. Eis que estarei convosco todos os dias. Não é em todos os cultos não, irmão. É todos os dias, na tua casa, no trabalho, de manhã. E o Senhor nos guarda enquanto dormimos, diz a palavra. Ele nos guarda, Ele nos protege. Quando os demônios, quando a coisa ruim pode estar rondando nossa casa, mas o Senhor guarda os seus quando dorme, diz a palavra. Simão não recebeu Jesus como deveria. Simão não valorizou o Rei dos Reis como deveria. A religiosidade impede o homem de se derramar aos pés daquele que salva e cura. A religiosidade nos dá uma aparência de formalidade até mecânica. Até mecânica. Seja natural com Deus. Traga o seu melhor para Deus. E finalizando, todos nós admiramos a coragem e a ousadia daquela mulher, não se importando com as críticas e julgamento que recebeu. Só quando tomamos ciência dos extremos, chegamos a esse nível de adoração. Agora presta atenção na conclusão que ela vai fechar com chave de ouro. Só tomamos consciência da graça de Deus quando chegamos nos extremos. Primeiro extremo, são dois. Fundo do poço. A mulher estava no fundo do poço. Toda a cidade criticava, ignorava. Todos ignoravam. É quando não temos mais esperança, não temos sonhos, não temos propósitos, não temos força para enfrentar situações praticamente perdidas, vícios, perdas e etc. Até a tentativa de suicídio. Esse é um extremo. Segundo extremo, quando sentimos a glória de Deus em nossa vida. Nada pode ser comparado a isso. É verdade, Pai. Glorificamos, gritamos, choramos por tamanho mover. Glória a Deus. Queremos despertar o mundo que dorme diante daquela situação. Os avivamentos são assim. Na minha conversão, nós saímos para a rua com violão, parava mendigo, parava todo mundo, pregava todo mundo.
porque você queria ver as pessoas transformar. Isso chama-se primeiro amor, segundo a palavra de Deus. O bom de tudo isso é que Jesus está presente em toda lágrima derramada mediante o arrependimento. Em toda a glória de Deus que sai da nossa boca, em todo o trabalho voluntário em prol do reino. Eu dei quando me disseram: vamos à casa. Vamos ficar de pé, vamos orar. Gostaria que você orasse pela tua vida agora, pela tua alma, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento diante do Senhor, pela maneira que chegamos na igreja, pela maneira que nos portamos, pelo desejo ardente que nós deveríamos ter para adorá-lo, para tê-lo em nossa vida, para ser sensível à tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, nós temos muito que melhorar, Senhor, mas a tua palavra nos ensina que essa palavra queime em nosso coração, Senhor. Traga maturidade, intimidade, intimidade com o Senhor, intimidade com a tua presença. Glória a Deus. Que possamos agradá-lo a todo instante da nossa vida, Amém. Usa a nossa vida para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Muito obrigado pela oportunidade nesta noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Continua com as suas mãos levantadas, com a cabeça baixa, com os olhos fechados. Quero só encerrar o culto, Senhor. Assim como essa mulher que se chegou na presença do Senhor, eis aqui, Pai, a nossa vida de Jesus. Deus, hoje, aos nossos ouvidos, podemos ouvir audivelmente, meu Pai, o Senhor dizer: os seus pecados são perdoados. Quero dizer para você, meu irmão, que está com as suas mãos levantadas, não tem notícia melhor do que essa para você. Não tem notícia melhor que essa para sua alma. Os seus pecados foram perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo você. Eu sei o peso que você tem arrastado por todo esse tempo. Esse jugo que apontaram sobre você. Mas hoje o Senhor te diz: os seus pecados são perdoados. Eu olho para você, eu aceito você. Você está diante de mim, e Deus jamais abandona um diante dele. Então, na sua presença, Pai, hoje, cada um que está aqui hoje, Pai, eu peço que o Senhor confirme a sua palavra em nós, meu Pai, para que possamos nos aproximar um passo a mais, um momento marcante na nossa vida de decisão, de proximidade com o Senhor, que seja sobre a vida de cada um que está aqui. Que as suas mãos sejam constantemente, meu Pai, sobre a vida de todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as bênçãos de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.